Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vamos comentar o último episódio de Kim Porsche The Series. Eu não acredito que acabou, gente. Sendo bem sincera, eu vou sentir falta pra caramba, tanto da série quanto de fazer as resenhas, porque foi muito bom, era uma série que eu passava a semana pensando sobre, mesmo com os seus problemas, com os seus erros, eu queria que melhorasse sempre, porque eu gosto pra caramba, eu gostei pra caramba. E sobre esse último episódio, eu também achei ele bom, achei ele muito legal, achei ele muito criativo, principalmente na parte audiovisual. Tive até a impressão de que ele foi, assim, tecnicamente falando, melhor do que todos os outros episódios. Parece que eles investiram bastante mesmo em técnica, em coisas diferentes neste último episódio, então eu gostei bastante, principalmente nesse aspecto técnico. E, assim, pra dizer, foi um episódio bom ou não, valeu a pena ou não, foi um bom final ou não, eu acho que vai depender muito de você e de como você pesa os pontos positivos e os negativos, porque eu acho que foi um episódio ótimo em muitos aspectos, e foi um episódio também meio fraco em muitos outros aspectos, sabe? Pra mim, pesa um pouco mais pro lado positivo, então eu posso dizer que eu gostei pra caramba do último episódio, porque eu acho que todos os defeitos que esse último episódio teve eram coisas que todos os outros 3 episódios também tiveram e eu já esperava, sabe? Então eu acabei deixando de lado as coisas que eu já sabia que eu não ia gostar e foquei nas coisas que eu gostei. Então, pra mim foi um bom episódio, eu fiquei bem animada assistindo e quando acabou eu fiquei, eita, tipo, ficou borbulhando na minha cabeça várias ideias, teorias, pensando o que eles vão fazer daqui pra frente, caso realmente tenha uma segunda temporada. Inclusive vou dividir aqui com vocês todas essas ideias, mas preciso dizer antes de começar a comentar o episódio certinho, que neste vídeo eu vou comentar apenas o episódio 14. Então eu não vou dizer o que eu achei da série no geral, se valeu a pena assistir ou não. Eu vou fazer um vídeo só pra isso, então semana que vem tem mais vídeos de Kim Porsche sim nesse canal. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Not Me. Aqui eu comento só o último episódio e depois eu faço uma resenha pra comentar a série inteira, tudo que eu mudaria, tudo que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu achei que valeu a pena, se foi a série do ano e se não foi. Eu só vou comentar isso na minha próxima resenha, né, no meu próximo vídeo. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para notificações para você não perder esse meu veredito final, porque lá sim eu vou dizer se eu gostei da série ou não. E também não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui, que me ajuda pra caramba. E pra deixar a minha consciência limpa, eu ainda preciso avisar, como sempre, apesar de ser a última resenha aqui de episódio, que importa para maiores de 18 anos. Estou mais tranquila depois de dizer isso. Eu sinto responsabilidade de dizer sempre. E também lembrar vocês que se você chegou agora só pra ver o que eu achei do fim, tem resenha de todos os episódios. Então se você quiser assistir, dá uma olhadinha aqui no canal, tem playlist com a resenha de todos os episódios. E no final das contas, esse episódio 14 nem foi tão grande quanto a gente esperava. Eu passei o dia inteiro fora, preocupada, falando, meu Deus, eu não vou conseguir assistir o episódio inteiro, quando eu chegar em casa não vai dar tempo, não sei o quê, achando que o episódio tinha 2 horas. Cheguei em casa, olhei a quantidade de tempo, eu falei, ué, 1h20? Esse era o mais longo episódio de todos. Assim, foi longo, realmente, mais longo de todos, mas, pô, tem tanta série que tem todos os episódios com 1h30 de duração e essa não chegou nem em 1h20, mas enfim, achei engraçado. E, de qualquer forma, ainda foi um episódio grande com muitos acontecimentos e nesta resenha aqui eu vou tentar falar um pouco mais por cima, falar um pouco mais no geral e não focar em cenas específicas, porque é muita coisa pra falar. Mas vamos lá, vamos começar. Eu achei o início do episódio, sinceramente, uma das melhores partes, principalmente no quesito audiovisual. Eu amei que eles usaram takes longos e o ritmo mais lento pra gente poder evidenciar a atuação incrível do Apo, ele é muito bom. E eles misturando isso, esses sentimentos, essa meio que nostalgia triste, melancólica do Porsche, junto com os flashbacks, e ele vendo os próprios flashbacks ali, eu achei muito legal. E foi aqui que a gente introduziu o plot da mãe do Porsche, que foi crucial para esse final de série, achei bem legal eles terem trazido isso logo no início. E eu amei quando o Porsche entra naquele armário como se ele fosse ele mesmo criança, justamente para ele lembrar o que ele tinha visto naquela época, né? E aí ele vendo o que ele lembrava e logo em seguida a transição que a série faz dessa cena dele lembrando que ele fica com a dor na cabeça, né, que eu também achei muito legal. Essa parte transitando com a cena que encerrou o episódio passado do Porsche com a arma apontada para a cabeça do Korn. Gostei demais dessa transição, achei muito bem feita.
Principalmente porque deixou meio lúdico, né? Porque a gente não sabe exatamente como que o Porsche chegou lá na casa do Korn, a gente não sabe qual foi a ordem dos acontecimentos, em que ritmo isso aconteceu. A gente só sabe que aconteceu, mas eu achei que foi de um jeito bem criativo, da forma que mostraram. Pra mim foi uma das melhores cenas da série inteira. E com esse início também já veio a grande revelação de que a mãe do Porsche é a irmã adotiva do Korn e do Gunn. Ainda bem, eu pude respirar aliviada, porque o Keane e o Porsche não são primos de sangue. Eu fiquei ainda bem. E eu juro que eu não tinha parado pra pensar nessa possibilidade, só que na resenha passada, uma seguidora colocou isso nos comentários, que ela achava que poderia ser o caso, né, dela ser uma irmã adotiva. E eu fiquei, espero que sim, espero que sim. E aí quando a gente viu ali que era adotiva, eu fiquei, yes! Vencemos. Em seguida, vimos a versão do Korn da história, né? Que eu acredito ser mentira, de que o Gunn que matou o pai do Porsche e aí o Korn tentou proteger a Nampan, né? Eu não acredito em nada, nem que o Korn e nem do que o Gunn dizem, pra ser bem sincera. Ainda mais com a possibilidade de uma segunda temporada, eu não duvido nada que lá a gente descubra que a Nampan nem era irmã dos dois, sei lá, sabe? Tipo, mil possibilidades. Então, eu não consigo acreditar em nenhum dos dois, eu não acreditei em nada do que a gente viu. Inclusive, não sei vocês, mas a história dos pais do Porsche nesse episódio foi contada de muitos ângulos diferentes, foi contada várias vezes e de pontos de vista diferentes, né? E aí, por conta disso, eu não consigo acreditar em ninguém. E a série também acabou cheia de mentiras e segredos e coisas deixadas no ar, né, querendo ou não, principalmente desse plot sobre a morte dos pais do Porsche. E apesar de uma segunda temporada ainda não tá confirmada 100%, eu acho que esse último episódio deixou bem claro que a série foi pensada sim pra ter uma continuação, porque muita coisa foi deixada no ar e mesmo que não tenha sido que eles... a gente explicou, mas pode ser muito bem mentira, porque todos esses personagens estão mentindo sem parar, então eu não consigo acreditar. Aí o Korn apenas forjou a própria morte. Tipo, tudo bom? Eu achei... Assim, eu queria entender o porquê. Foi legal ele ter forjado a própria morte, deu pra entender ali na série o que isso acarretou, mas por quê? O que se passou na cabecinha de Korn pra falar, vou fingir minha morte aqui, que vai ser genial e vai dar muito certo, tipo. Eu não vi os motivos na série, eu acho que a série não deixou isso claro. Ele forjou a própria morte pra segunda família ir lá e atacar a casa dele e tudo ser revelado? Tipo, por que que o Korn faria isso desta forma, sabe? Ou era só pra ele ter uma desculpa pra matar o irmão mais novo dele? Eu acho que ele poderia ter matado de outras formas, assim como eu acho que ele poderia ter atraído a segunda família pra casa dele também de outras formas. Ele poderia talvez ter falado isso pro guarda-costas principal dele, e aí pelo menos alguém saberia do plano, a gente saberia que existia um plano, ou ele podia ter avisado o Tankun, o Kin, qualquer um, sabe? Ou, sei lá, a série podia ter mostrado que o Korn tinha um plano, porque no final das contas eu acho que tudo que aconteceu por conta dele forjar a própria morte foi sorte. Tipo, beleza, era óbvio que o Gunn ia lá atacar a casa da primeira família e tentar pegar o poder, beleza, isso era óbvio. Mas não era óbvio que o Gunn ia atrás dele, ia entrar naquela sala, ia encontrar a Nampan e tudo aquilo ia acontecer, sabe? Tipo, não tinha um plano definido. Então, eu acho que ficou fraco isso dele do nada se matar, tipo... Como eu disse, pra série foi legal, porque é justamente o motivo da grande batalha acontecer. Então, ótimo, tipo, meus parabéns. Eu acho só que a série podia ter mostrado que ele tinha um plano, tipo, justificado os motivos. E como eles não fizeram, pra mim, ficou meio fraco, assim, ficou aberto demais. Porque daí, imagina depois ele explicar pra todo mundo que, não, gente, tô vivo, tá de boas. Imagina ele explicando pro Tankun, que foi o único que chorou a morte dele, tipo, não, filho, eu fingi que eu tava morto pro seu tio vir aqui e sair atirando em todo mundo, matar mais da metade dos nossos guarda-costas, quase matar o seu irmão e seus primos. E por que motivo? Pra poder, sei lá, matar ele no final. Só queria atrair ele aqui e desmascarar ele, whatever. Entende? Não é um bom plano. Bela estratégia do cara que disse que queria cuidar de todo mundo. Vegas e Macau, não se preocupem, eu cuido de vocês. Porsche e Porsche, não se preocupem, eu cuido de vocês. Cuida muito bem, né? Cuidou muito bem, quase matando o Kino, Vegas, quase matou todo mundo.
Mas assim, enquanto eu vi esse último episódio pela primeira vez, eu gostei muito, me pegou de surpresa. Eu fiquei, eita, como que vai ser agora a grande batalha sem o Korn, sem o chefe da primeira família, né? Eu sei que o Kim também é o chefe, mas o Korn, sabe? Eu fiquei, ué, como vai ser sem ele? Eu achei muito legal, sim, mas teria sido mais legal se, ele tivesse ficado morto, ou dois, se ele tivesse justificado o fato dele ter forjado a própria morte. Eu acho que, juro pra vocês, com umas 2, 3 falas do Korn, eu já não tava reclamando disso, sabe? Era só botar uma boa justificativa e tava tudo bem. Pelo menos graças a ele forjar a própria morte, a gente teve finalmente, depois de 13 episódios, a cena dos 3 irmãos juntos, a primeira e única, que foi bem sem graça pra falar a verdade, mas pelo menos veio aí, a gente queria tanto ver os irmãos juntos, principalmente o Kim e o Kim, né, que nunca tinham se encontrado, então finalmente veio aí. E eu disse que eu não ia comentar cena por cena, mas eu queria comentar só mais uma cena rapidinho, que eu gostei muito do Kim matando aqueles 2 mafiosos que queriam ficar do lado da segunda família, porque é este Kim que eu gosto. Eu gosto muito do Kim mafioso, chefão, que manda nas coisas, que, sabe, você não agradou, ele já te matou, e é isso. É o Kim que eu gosto, só queria dizer isso. Aí o besta do Gun caiu no plano do irmão dele e o ataque à casa da primeira família começou, né? E aí eu lhes pergunto, ninguém aprendeu nada com o Tawan nessa série, gente? Qual era a dificuldade do povo usar um colete à prova de balas? Juro, eu achei que já tava na hora, assim, da galera entender a utilidade de um colete. Podia, sabe, mais da metade ter saído com vida ou muito menos machucado, mas ninguém aprendeu que a gente tem que usar um colete de balas no meio de um ataque, né? Porque nenhum guarda-costas de nenhum dos lados estava com um colete, entendeu? Porque, sei lá, a primeira família foi pega de surpresa, beleza. Mas nem os guarda-costas do Vegas também não estavam de colete, ninguém tava de colete. No máximo o Vegas, porque depois de levar 30 tiros no peito e no final do episódio sair vivo, eu espero que ele estivesse usando um colete. Mas é o único, porque fora ele, né? E outra dúvida que eu tenho, por que o guarda-costas principal lá do Korn, quando ele foi pedir pro Gun não invadir a casa da primeira família, ele falou, por mim, shippei. Eu fiquei, ué, vocês tinham lance? O que rolou, né? Mas a série não falou absolutamente nada sobre isso, não deu a entender absolutamente nada, foi só essa única frase, então eu vou entender que, sei lá, ele só jogou isso aleatoriamente, não faço ideia. Mas, né, sei lá, tinha coisa ali. E aí, se vocês vierem me dizer que, porque isso é explicado na novel, porque, isso tem na novel, eu vou enfiar essa novel na boca desses diretores, porque eu não sou obrigada a ler novel nenhuma pra entender as coisas que estão acontecendo. Então, a menos que eles me tragam isso na segunda temporada, mesmo com o Gun morto, eu vou achar que foi uma frase muito esquisita e solta, porque eu não sou obrigada a ler novel pra entender o que acontece em série. Só dizendo. Eu disse que eu não ia comentar cena por cena, mas tem um monte de coisa que eu quero comentar e essa resenha vai ser enorme, tô vendo já. Mas enfim, eu preciso muito dizer que eu amo a roupinha do pai do Vegas, de quem tá indo passar férias num resort, mas tá indo pra um tiroteio. Eu adoro ele de bermuda branca num tiroteio, gente, sério, muito bom, fashionista, ícone. E mais uma vez, um tiroteio muito bem gravado, apesar da gente ter uns efeitos especiais meio duvidosos ali, quando eles levam os tiros, a coreografia em si sempre muito bem feita, o jeito que eles gravam, tudo muito, muito bem feito, a produção sempre de parabéns nesse sentido. E aí tivemos mais uma morte trágica de um guarda-costas da primeira família que ninguém vai lembrar mais dali uns minutos, né? O Big 2.0 foi o que aconteceu com o guarda-costas do Korn, porém, enquanto eu não vir a cabeça cortada em cima da mesa, igual a do Ken, ou sei lá, o tiro na testa, igual o Gun a gente viu também, eu não acredito mais na morte de ninguém nessa série, porque já foi o Korn, o Vegas, vai saber se esse cara também não me aparece vivo daqui a pouco, né? Porque a gente não viu ele morto, né? Então, sei lá, nunca se sabe, né? Mas eu acho que ele morreu, então eu achei que ele foi meio Big 2.0, mas se ele não morreu, então tudo bem. E a possível morte desse guarda-costas também, pra mim, provou que o Kim e o Korn não tinham plano algum. O Korn, beleza, porque na teoria ele estava morto, né, ali no momento pros outros. Mas o Kim, coitado, não tinha plano nenhum, porque o cara liga falando, eu não pude impedir, desculpa, eles estão indo pro segundo andar, e tipo... O Kim não tinha plano algum, deu pra perceber, né, meio difícil.
Mano, se não fosse todo o lance. Até dá pra pensar, se não fosse todo o lance do Korn, eu não duvido nada que a segunda família tivesse ganhado. Mas, enfim, o plano do Korn também não era um plano. Ah, é isso. A primeira família nunca teve um plano, desde o primeiro episódio até o último, infelizmente. Ah, outras duas coisas aleatórias que eu quero falar. E, meu Deus, já tô fugindo do meu roteiro, isso aqui vai ficar enorme. Mas, primeiro, vamos comentar o Vegas com uma fucking metralhadora na mão, atirando em todo mundo, entrando lá na casa. Foi incrível, icônico, rei perfeito, nunca errou. Mentira, ele erra toda hora, mas enfim. Maravilhoso, eu adorei. E outra coisa que eu queria comentar, eu sei que é uma série, então eles não vão sair matando os personagens principais, né? Muitas séries fazem, geralmente são as que eu gosto, mas a gente sabe que aqui o BL, romance, blá blá blá, casais já demarcados, eles vão sair matando todo mundo. Mas eu não entendo por que essa enrolação de falar e não matar ninguém, entendeu? Podia muito bem, sei lá, o Gunn teve chance de matar o Keen. O Vegas teve chance de matar o Porsche, todo mundo teve chance de matar todo mundo, entendeu? E o único que matou pra valer foi o Korn, só queria comentar isso. Assim, o cara pode ser um filho da mãe, mentiroso, manipulador, mas pelo menos ele, sabe, bota as coisas em prática. Cadê o povo matando todo mundo, sabe? Cadê o povo morrendo? Eu esperava mais mortes, não vou mentir não. Assim, todas as mortes que a gente teve foram forjadas. Ou a série fez, morreu, dali 10 minutos, não morreu não. Eu queria mortes, entendeu? Seguindo a ordem do episódio, depois o Porsche apareceu bem maravilhoso também, com uma arma gigantesca lá, atirando em todo mundo e salvando o Keen, foi muito fofo. Até porque se o Porsche não estivesse ali, não tinha série, não tinha graça, né? O Porsche tinha que aparecer pra grande batalha. E as interações dele com o Keen ali no meio do tiroteio foram perfeitas, perfeitas. Eu amo eles se ajudando, eles se entendendo, eles flertando. Foi incrível, foi incrível. O melhor casal dessa série, sim. E só a minha opinião importa, os maiores. Por isso que o nome da série é o nome deles, porque foi muito bom. A química de milhões e tudo. O Porsche dizendo que ele não tá do lado das famílias, que ele tá do lado do Kim. Ai, muito fofos! E depois, a cena seguinte, pra mim, eu acho que foi uma das melhores do episódio, que foi quando eles falaram isso, e aí eles saíram rodando e atirando em todo mundo, e toda essa parte foi muito bem coreografada, mais uma vez, todas as lutas muito bem coreografadas. Eu adorei, sério, maravilhosos, maravilhosos. E foi logo depois disso que tivemos um grande problema que acontece com a maioria dos vilões, e com o Vegas não foi diferente, e com o pai dele umas cenas depois também não foi diferente, que era o que eu tava comentando com vocês agora de pouco, de que muitos vilões falam demais, matam de menos, e foi exatamente o que aconteceu com o Vegas. Ele foi ficar se gabando, que ele não sabia onde ele atirava primeiro, que ele sempre pensou naquele momento e blá blá blá. Perdeu a chance de matar, e foi ali que ele perdeu a guerra. Ele assinou embaixo ali do nome dele como perdedor, porque a partir do momento que ele não matou nem o Kim nem o Porsche, ele não conseguiu fazer mais nada e ele realmente se ferrou. Ali, naquele momento, o Vegas já tinha perdido a batalha e, infelizmente, eu disse que eu tava torcendo pra ele, meu mozão, queria o Vegas, sei lá, dando a volta por cima, fazendo um monte de coisa, mas como ele mesmo disse, no final ele perdeu tudo, né, infelizmente. Aí veio a parte que, pra mim, mais uma vez, a tentativa de comédia no meio da ação, no meio da parte mais séria, deu uma brochada ali na cena. E, na verdade, eu achei muito legal e muito, muito criativo a gente ter o Tankun e o Armin ali com os brinquedinhos que explodiam e que fazia a galera tropeçar e tal. Tipo, foi criativo, foi legal e até é mais sensato, faz mais sentido mesmo nem o Tankun nem o Armin estarem ali fisicamente no tiroteio, porque não é a especialidade deles. Então eu achei muito criativo sim, muito legal. Mas não quer dizer que me agradou, porque não me agradou. Eu preferia o Tankun com uma arma lá no meio do tiroteio, sendo talvez um pouco mais sério, assim, tipo, não achei ruim, mas não atendeu às minhas expectativas, vocês entendem? Eu me diverti assistindo, dei risada assim, tava muito legal, vocês sabem que eu amo o Tankun, adoro o Arm também, então gostei. Mas não gostei. Esse é o, assim, não atendeu o que eu gostaria de ter visto. Outra coisa que eu preciso muito perguntar. Quem é a Erika? Tipo, sério, quando eu vi ela ali no último episódio, eu sabia que a cara dela não me era estranha, o nome, sabe? Eu falei, já ouvi isso aqui na série. Mas, tipo, quem é Erika? Não entendi ela ter tanta cena nessa última parte. Eu perguntei pro pessoal do Discord, eles disseram que ela tinha aparecido em alguns outros episódios, mas sempre muito pouco também, quase ninguém lembrava de quem ela era.
E, tipo, não é como se ela fosse importante o suficiente pra ter mais cena no último episódio do que, sei lá, o Macau e o Paul juntos. Quem entendeu? O Paul, que a gente vê a série inteira, tomou um tiro e nunca mais. E essa tal de Erika teve uma cena lá, mó heroína salvando os meninos, depois uma morte mais dramática com o Kim gritando e não sei o que, tipo, who the heck? Quem é essa, sabe? Eu não faço ideia, não fez sentido nenhum, fizeram mó drama pra ela pra nada. Eu até fiquei pensando, se fosse outro personagem no lugar dela, tipo o Paul, justamente, se fosse ele morresse. Tipo, ai, que pena, matamos um personagem que a gente gosta. Dane-se, isso tem que acontecer às vezes. Aí, ai, matamos o Paul, seria muito mais legal, entendeu? Dava pra fazer um drama até maior. Mas não, jogaram uma mulher que assim, ó, eu não entendi nada. Queria que tivesse sido um personagem mais importante, sim, porque morte de personagem importante é mais impactante, é mais legal. No meio disso, ainda teve Kim Shae, que quando começou eu fiquei, gente, quem quer ver Kim Shae uma hora dessa, sabe? Tipo, a galera mó se matando lá, tiroteio, um monte de coisa acontecendo, os pais do Porsche, sei lá o quê, e a gente quer... Ninguém quer ver Kim Shae numa hora dessas. Tanto essa hora quanto no final também, porque, finalmente ganhamos, uhul, e aí Kim Shae? O menino chorando? Pra mim, Kim Shae eram os 19 minutos a mais de episódio que a gente podia ter tranquilamente deletado e ter feito um episódio de 1 horinha mesmo. Mas eu tô pensando que eles estavam ali pela publi, porque, né, tem que pagar a série, então a gente tem que mostrar ali a tinta de cabelo, fazer a publi básica, porque de resto, sem condições, né? O Kim ali todo mafioso, misterioso e batendo nos caras pra proteger o amor dele, enquanto o Porsche tava lá jogando videogame e não vendo nada. Tipo, preguiça. E a cena do final, mais preguiça ainda, mais sem condições, do Kim correndo atrás do Shae, querendo agradar, querendo mostrar que gosta da criança, não sei o quê. Ai, não, pelo amor de Deus, sabe? E o menino chorando, mó drama. Não, eu me recuso. Eu me recuso. Essa cena só valeu a pena pra gente ver o Kim sendo belíssimo, batendo em mafioso, porque fora isso, ela podia ter acontecido no episódio 13. Não a cena da briga ali, acho que não faria sentido, né? A cena do quase sequestro do Porsche. Mas as outras cenas, sei lá, o desfecho deles, poderia muito bem ter acontecido no episódio 13, não poderia? Porque ninguém fazia questão deles no último episódio. E as pessoas que faziam poderiam ter se contentado com eles no penúltimo. E aí no último dar só uma ceninha rápida. Fazer, sei lá, não sei, não ter eles na série, sei lá, não sei. Quando eu fizer a minha resenha do episódio completo, eu vou falar mais do que eu acho de Kim Shae, de como poderia ter sido talvez melhor na minha opinião. Mas enfim, vamos continuar aqui falando do episódio 14. Aí o Gunn apareceu pra contar a versão dele da morte dos pais do Porsche, e nessa hora eu gostei. E eu gostei pra caramba, achei muito bom mesmo, porque veio mais mentiras e mais intrigas pra deixar a gente tão confuso quanto o Porsche. Então achei legal, a gente ficou meio ali na posição de Porsche, de não saber em quem acreditar, de ficar confuso realmente, né? Porque como eu disse, tá todo mundo mentindo, várias intrigas, não sei o quê, e aí eu amei que a série tentou deixar a gente tão confuso quanto o Porsche. E foi justamente nesse momento que a gente soube que a história da Nampan é uma coisa meio Gamora e Thanos, né? Porque logo depois da morte da família dela, ela foi adotada pelos próprios assassinos da família, né? Bem pesado e eu gostei. Acho uma história muito interessante para ser mais explorada, né? Mais uma vez, caso a gente tenha uma segunda temporada. E eu tô considerando que essa parte é verdade. Falei, né? Não acredito em nenhum dos dois irmãos lá, Gunn e Korn, mas esta parte eu acho que provavelmente é verdade. Ainda nessa parte, a gente viu que nessa versão o Korn que matava o pai do Porsche, e aí o Gunn queria proteger a Nampan, e nisso ele meio que surtava, tiravam ele da sala, ele ouvia sons de tiro, mas a gente nunca via a morte da Nampan, né? A gente só viu que o Gunn ficou de mãos atadas e acreditou que ela estava morta. Mas a essa altura, não vou mentir pra vocês, e também não é, sei lá, me gabando nem nada, mas eu já tava imaginando que a Nampan estava viva. Porque a gente nunca via a morte dela, a gente sempre via a morte do pai, né? E sem contar que em cada versão da história, a mãe morria de um jeito diferente, né? A parte dela era contada de uma forma diferente. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, já imaginando que talvez ela estivesse viva. Aí, rapidinho, no meio dessas intrigas, a gente teve um momentinho ali, Vegas Pete, que o Pete foi meio que obrigado a dar um tiro no Vegas, porque os guarda-costas da primeira família estavam chegando e não podiam ver ele traindo a primeira família, né? Digamos assim.
E aí eu acho que veio o melhor momento de Vegas Peach desse episódio, quiçá o único que eu realmente gostei de Vegas Peach aqui, que foi o Peach dando um cacete no Vegas. Depois de tudo que aconteceu. E o Vegas ainda belíssimo, mesmo com a boca toda cheia de sangue. Tipo, o que acontece com esse homem que ele tem que ser tão bonito? Tipo... Mas enfim, depois eu continuo falando de Vegas Peach, porque mais pra frente tem mais coisa deles. Vieram então as 1000 revelações aqui do final do episódio, né? Quando tudo veio à tona, assim que a gente viu que o Korn tava vivo. E eu fiquei muito, muito chocada quando eu vi o Korn. Eu até demorei um pouco pra entender. Eu fiquei, ué... Não tinha morrido, não. Eu fiquei bem chocada, achei muito legal, sim. Na verdade, eu fiquei mais chocada com o Korn estar vivo do que com a Nampan estar viva. Mas foram duas revelações muito legais que eu achei que vieram no ponto alto do episódio. Foi a parte mais legal, com certeza, do episódio, que eu tava ali muito concentrada, entretida, e eu tava tentando entender tudo junto ali do que tava acontecendo. Tava muito entretida de verdade. Eu gostei de como eles trouxeram tudo, claro, com alguns probleminhas de roteiro, que já eram esperados pensando nos últimos 13 episódios, né? Mas, de qualquer forma, foi muito, muito legal mesmo. Eu gostei pra caramba. E eu também gostei da reação do Porsche e do Kin, vendo que os pais estavam ali vivos, né? Eu achei que elas foram boas, principalmente considerando o contexto em que eles estavam e tudo que eles estavam vendo e passando. Eu achei que foi bem legal. Sobre a Nampan. Que atriz sensacional. Muito boa, uma das melhores que apareceu a série inteira, isso que ela só apareceu agora, né? Apareceu pra valer só agora. Pena que ela passou o episódio inteiro, todas as partes que ela tava ali, ou ela tava desacordada, ou ela tava em silêncio, ela não falou muitas coisas, né? Mas, de qualquer forma, no pouco que ela fez, da expressão corporal dela, o jeito que ela olhava pras pessoas, tudo impecável, que atriz boa. E aí eu fico imaginando uma segunda temporada com essa mulher, imagino o potencial dessa personagem, gente, tudo que dá pra fazer com ela. Claro, se o roteiro souber explorar, coisa que a gente viu aqui na primeira temporada, que talvez eles não saibam muito, mas a gente reza que pra uma segunda temporada eles melhorem e eles consigam explorar todo esse potencial gigantesco que é a Nampan. Aí, com tudo que foi falado, a gente deveria entender que o Korn estava falando a verdade e que o Gun era o babaca obcecado pela própria irmã e que tentava abusar dela. O que pra mim foi uma boa mentira, porque dá um motivo plausível pro Gun ter matado o pai do Porsche, porque ele era o marido da mulher que o Gun dizia amar. E também pela reação da Nampan, dá pra perceber que ela tem medo sim do Gun, então faria sentido. Mas como eu disse pra vocês, eu não acredito em uma palavra do Korn, e eu acho que ele poderia muito bem ter sim matado o pai do Porsche, assim como a gente viu naquele flashback no ponto de vista do Gun, e depois disso, quando a Nampan tentou se matar, ele provavelmente fez a cabeça dela pra ela entender que ele era o mocinho que tava tentando ajudar ela e que o Gun era o grande filho da mãe. Eu digo isso porque no momento que o Gun ia revelar alguma outra grande verdade sobre a Nampan, o Korn vai lá e mata ele. Ou seja, o Korn não queria que as pessoas soubessem o que o Gun ia falar, porque ele ia falar alguma verdade que as outras pessoas não sabiam. Ou seja, mais uma vez, obviamente, o Korn estava ali mentindo, né? Manipulando as coisas a favor dele. Assim como eu disse, que eu imagino que ele tá fazendo com a Nampan, porque ela estava muito vulnerável e ele conseguiu fazer com que ela acreditasse nele, né? E bem coisa de mafioso filho da mãe mesmo, tá de parabéns. E eu acho que se isso aqui for um gancho para uma segunda temporada, a gente tem potencial para história de sobra e é só esses roteiristas saberem aproveitar, porque história boa com essa Nampan e com o Korn, a gente vai ter pra caramba. A única coisa que me decepcionou aqui foi que não foi o Vegas que matou o Gun. Eu gostaria de ter visto esse momento, mas eu acho que fez sentido, porque apesar de todos os abusos que o Vegas sofria, ele ainda fazia tudo pelo pai dele. Tudo ali que ele estava fazendo era pelo pai dele. E quando ele viu a morte do pai, ele ficou muito sentido. A gente viu na cara dele. E ele falou, eu perdi tudo, agora eu não tenho mais nada, não sei o quê. Então, tipo, ele não teria coragem de matar o próprio pai. Também, se ele tivesse, ele já teria feito faz tempo, né, eu imagino. Logo em seguida, o Pete meio que se demitiu, né, quando ele chegou ali na frente da primeira família. E daqui pra frente, sinceramente, eu morri de preguiça do Pete na série.
Eu entendo ele seguir o seu coração, ele não pode trair os próprios sentimentos e seguir o Vegas. Beleza. Faz sentido, é errado, mas faz sentido. A gente já imaginava que isso aconteceria. Só que daqui pra frente foi só pra trás, né? Porque o Pete se humilhou horrores pro Vegas. Falando, eu tô com fome, eu sou seu bichinho de estimação, eu estou com fome, blá blá blá. E eu tipo, Pete, pelo amor de Deus, se valoriza, homem, não fala uns bagulho desses, sabe? Eu entendo que no momento de desespero, você vai falar o que for preciso pra outra pessoa não se matar, né? Eu acho que dá pra entender que a gente falaria o que fosse necessário pro Vegas parar o que ele tava fazendo. Mas também não precisava falar desse jeito, né? Só que eu acho que o lance é muito tudo que a gente já teve de Vegas Pitch até agora, porque foi mal desenvolvido. Por mais que a gente goste de Vegas Pitch, na verdade eu não sou a maior fã do mundo, mas por mais que a gente goste de Vegas Pitch ou dos personagens individualmente, a gente não pode negar que eles não tiveram um desenvolvimento decente ao longo da série. Eles podiam ter aparecido, o plot deles podia ter aparecido bem antes ou com mais cuidado e tal, né? E aí é justamente isso que faz com que, quando a gente chega aqui no final, certas falas incomodem tanto a gente. Porque eu acho que a gente não precisaria mudar o que aconteceu com Vegas Pitch no final. Talvez uma fala ou outra, mas pensando se o contexto ajudasse. Se a gente tivesse um bom desenvolvimento, podia ter sido até do jeito que foi, que talvez a gente entendesse melhor as ações do Pete e como eles agiram ali um com o outro, sabe? Não tô dizendo que, não deu pra entender, deu pra entender. Mas não foi bem desenvolvido. E aí também me irrita o Pete se rebaixando tanto, sabe? Do nada. Foi o que eu falei, acho que, sei lá, na resenha passada, ou sei lá de que episódio que eu falei, que eles ficaram dependentes um do outro rápido demais. O problema não é a dependência em si, mas como a série trouxe isso e como não desenvolveu isso, né? Agora, ignorando o Pete, como o Bible atua bem. Meu Deus, que ator incrível, incrível, incrível. Todos os prêmios do mundo pra ele, a não ser que esse ano ele perca pra Gunn Tapana. Aí eu acho que tudo bem. Mas se não for pra perder pro Gunn, ele não pode perder pra mais ninguém, porque que ator incrível. Ele entrega pra caramba tudo que aconteceu com o Vegas aqui no final, o desespero, ele falando que ele não tinha mais nada, ele tentando se matar, ele sofrendo, depois ele considerando o que o Pete tava dizendo. Foi incrível, ele é perfeito. E no final das contas, eu gosto da relação conturbada dele com o Pete. Tipo, ele se socando e depois o Vega sendo filho da mãe e falando que eu perdi tudo porque, tipo, o Pete não fazia parte do que era importante. E aí o Pete se rebaixando a peste, e aí o Vega se considerando e não sei o quê. Acho que tem seus defeitos, mas no final eu gosto. O que eu não gostei foi o Vegas logo em seguida sendo baleado. Tipo, levou uns 30 tiros que pelo ângulo que a câmera mostra parecia que iam no Pete, e aí quando a gente vê é no Vegas. Eu não sei se isso foi proposital, porque eu achei meio ruim, mas tudo bem. Inclusive eu acharia incrível se fosse o Pete mesmo morrendo. E imagina, se ele morresse pra valer mesmo, e aí o Vegas se mantivesse vivo pra vingar a morte do Pete, teria sido incrível. Mas, na verdade, o que rolou não foi isso, e teria sido um jeito muito tosco do Vegas morrer. Porque primeiro que a gente não viu quem deu os 30 mil tiros, segundo, foram muitos tiros, e se ele não tivesse aprendido com o Tawan a usar um colete à prova de balas, aquilo ali não faria sentido algum, e ele com certeza estaria morto, mesmo depois, sei lá, um mês no hospital. Não, ele teria morrido. Então eu realmente espero que tenha sido um colete ali à prova de balas. Só que eu fiquei tão brava que eles mataram o meu personagem favorito, né, que na minha ideia eles tinham matado, que depois disso eu não consegui me concentrar em mais nada. Porque todas as cenas que aconteciam eu ficava pensando, eu não acredito que mataram o meu mozão e eles estão aí vivendo como se nada tivesse acontecido e o Vegas tá morto. E eu tava muito brava, porque eu não sabia, né, da cena pós-créditos. E aí eu tava muito, muito pistola. Pra daí, do nada, numa cena muito aleatória, numa conversa muito aleatória, eles simplesmente jogarem a informação de que o Vegas tava vivo no hospital se recuperando. Juro, quando eu soube que o Vegas estava vivo, eu preferia quando ele estava morto. Porque foi tosco, a morte dele não durou 10 minutos. Que custava fazer um mistério a mais? Pelo menos deixar só pra cena pós-crédito, sei lá, eles soltaram muito como se não fosse nada, sabe? Imagina se a gente tivesse guardado até a segunda temporada o fato do Vegas estar vivo. Imagina se a série tivesse acabado com todo mundo acreditando que o Vegas tinha morrido. E aí, quando eles fossem gravar a segunda temporada, era só esconder as fotos e vídeos do Bible no set
e aí só revelar que ele tava na série a partir do primeiro episódio da segunda temporada. Ou eles podiam fazer igual I Told Sunset About You e I Promised to the Moon, que tem um curta entre as temporadas, e fazer um curta, um episódio especial completamente focado no Vegas e mostrando que ele saiu com vida, mas que só o Pete e o Macau sabiam e mais ninguém sabe. Todo mundo acha que ele tá morto e na verdade ele tá no esconderijo se recuperando e planejando a vingança pra tomar a primeira família do Kim. Entendeu? Beyond Cloud me contrata. Plots muito, muito melhores. Dá pra fazer uma coisa muito mais legal. Mas um dos problemas é que esses BLs têm a necessidade de ter um chip estabelecido e tem que ter um final feliz e tem que ter os negócios, porque senão as pessoas reclamam, sabe? Podia ter matado uns personagens importantes, a gente podia ter fingido uma morte até uma segunda temporada, mas não, né? Porque senão as fãs iam ter um piripaque, iam começar a meter o pau na série, né? Tipo, zero maturidade. Enfim, e aí pra encerrar a parte de Vegas Pitch, né, adiantando isso aqui, eles ganharam aquela cena pós-créditos que tava bem bonitinha e tava fofa, eu estava até gostando, apesar de ainda preferir o Vegas morto, apesar do Vegas ter sobrevivido a 30 tiros, o que já foi meio absurdo o suficiente. Eis que o Macau me solta uma frase machista e eu quis morrer assistindo, juro, foi a última cena de uma série de 14 episódios que a gente não tinha tido nenhum problema como esse, pra no último, nos 45 do segundo tempo, quase acabando, o Macau me solta um ai, blá blá blá, minha cunhada pro Pete. Eu quis socar a cara desse moleque. E eu ainda fiquei mais brava, porque o Macau é um personagem que eu passei a gostar. E que ele não tinha screen time algum, mas que toda vez que ele aparecia, ele era fofo e a gente começou a gostar dele porque ele tinha uma boa relação com o Vegas. E aí eles me fazem um bagulho desses. E pelo que eu vi, eu assisti o episódio pela Miau Fansubs. E o Lucas, que é o tradutor, ele falou que foi no feminino mesmo, que foi machista, que foi tosco. Então não foi, problema de tradução, nem nada. Não sei se vocês viram em inglês ou em português, mas essa foi a realidade e foi péssimo. Tipo, eu não culpo o Macau, eu culpo os roteiristas que não sabem o que eles estão fazendo e é um absurdo. Porque é um negócio machista, homofóbico e, tipo, vai se fuder, sabe? Eles conseguiram estragar a cena que era fofa, estragar um personagem que era fofo em uma palavra, em uma frase, sabe? Foi horrível, foi uma piada completamente sem graça, tipo, nem é uma piada, foi péssimo. E eu não entendo esses roteiristas de BL, porque sempre tem coisas assim, e tipo, eles não ajudam, o roteiro não se ajuda. E Kim Porsche, apesar de não ter tido muitos deslizes como esse, tiveram umas partes que eu já tava achando meio toscas. Principalmente aqui no final, no último episódio, o Vegas, logo no início do episódio, ele fala que ele não vai deixar ninguém machucar o Pete, e aí o Porsche fala apenas cuide dele. Acho tão tosco, sabe? É tão clichê, é tão otário. Cuide dele. Ele sabe se cuidar, ele é o chefe dos guarda-costas, pelo amor de Deus, sabe? Sem contar no episódio passado, que eu acabei não comentando em resenha, mas comentei com vocês nos comentários, de que o Porsche simplesmente largou o amigo dele com o abusador, sem nem saber o que tinha acontecido. Ele viu o estado físico e mental do Pete e achou que foi uma ótima ideia largar ele com o Vegas e ainda falar, cuide dele. Vai se fuder, sabe? E eu juro pra vocês, eu esperava muito mais da Beyond Cloud, porque nos primeiros episódios eles não faziam isso. Tanto que eu elogiei muito, se vocês pegarem as resenhas dos episódios, tipo, acho que 3, 4, não sei exatamente que episódio acontece, mas quando o Vegas tentou abusar do Porsche, todos esses momentos assim, mesmo quando o Kim tem a primeira relação dele com o Porsche, que também é muito errada, a série não passa pano, ela mostra como os personagens estavam errados, ela critica as ações e tal, e eu estava elogiando o bom senso da Beyond Cloud nesses pontos. Pra no final eles me jogarem tudo pro ar e esquecerem esse bom senso e serem ridículos, tipo, eu fiquei muito decepcionada com isso, não sei vocês. Eu sei que é um detalhe, mas é um detalhe que me incomoda pra cacete. Eu odeio quando o personagem de BL chama o outro cara no feminino, do tipo, você é a esposa, você é a cunhada. Vai tomar no... sabe? Não dá, e me deixa mais pistola ainda que eles fizeram isso com o Macau. O menino nunca aparece e quando aparece me fazem isso, coitado. Bom, pra encerrar o episódio, o Korn falou da condição da Nampan, que eu não acho que eu acredito, eu acho que ele tá aí manipulando fatos sobre a condição dela, mas a gente não tem como saber, né? E depois disso, o Shay encontrou a mãe dele, né? E eu achei uma cena tão sem graça, tão sem emoção, e não faz sentido porque o Barcode, né, o menino que faz o Shay, é tão talentoso e ele entrega tanto em cena emotiva, que eu não sei por que eles desperdiçaram essa cena de encontro do Porsche com a mãe.
Porque o Shea chorou mais com aquele videozinho tosco do Kim do que com a própria mãe, que ele achava que estava morta desde que ele era uma criancinha, e ele não chorou naquele momento, ele não teve grandes emoções assim, ele só ficou tipo, ai mãe, e aí? Sabe, não faz sentido. Tipo, se a gente não tivesse a cena dele chorando pelo Kim nesse episódio, talvez eu nem tivesse percebido isso. Mas ele fez mó escândalo chorando horrores pelo videozinho e não pela mãe dele? Não gostei. E a única coisa que eu achei que valeu muito a pena nessa cena, que foi a última, né, do episódio, tirando a pós-crédito, que foi a cara de apatia da mãe deles enquanto eles se abraçavam. Porque os meninos estavam com cara de felicidade e aquela sensação, tipo, de carinho e quentinho por ter a mãe de volta. E ela com uma cara de apatia, que eu tô falando pra vocês, essa mulher é muito boa, ela atua muito. E nessa possível segunda temporada, eu acho que ela tem que ser explorada, ela tem que ser o foco do rolê, porque ela é muito boa. E fora isso, né, fora a participação impecável de Nampan, a única coisa que eu achei muito foda, assim, de bom nesse último episódio, nesse finalzinho, aliás, do último episódio, foi o fato de que o Porsche virou o chefe da segunda família. Eu achei muito legal, me pegou demais de surpresa, era uma coisa que eu não imaginava e eu achei muito foda, tipo, de verdade, muito legal. E, mais uma vez, caso tenha essa segunda temporada aí que o diretor deu a entender, eu acho que vai ser muito legal isso do Porsche ter virado um chefe da máfia. Eu acho que dá pra explorar pra caramba. Enfim, essa foi a minha resenha do último episódio. Como eu disse, é um episódio com seus pontos positivos e negativos, tem seus acertos e seus erros. E aí vai de você pesar isso e ver o que foi mais legal, o que não foi, se te incomodou mais ou se te agradou mais. E eu quero muito saber as opiniões de vocês, então me escrevam nos comentários todos os pontos e opiniões e das coisas que eu disse, o que eu não disse. Me coloquem nos comentários, vamos conversar. E não se esqueçam que semana que vem eu vou postar mais um vídeo sobre Kim Porsche, mas agora dando a minha opinião sobre a série inteira, sobre todos os 1000 erros de roteiro que eu acho que existem e todas as coisas muito positivas do audiovisual, principalmente. E eu vou dizer o que eu achei, assim, se valeu a pena ter assistido e se foi uma das minhas favoritas, se não foi, se foi BL do ano, se não foi, níveis de comparação com outras coisas. Eu quero explorar bastante isso, principalmente o lado mais técnico de Kim Porsche e também essa coisa do plot mesmo, né, do roteiro. Então, se inscrevam nesse canal se vocês ainda não são inscritos, ativem este sininho para vocês não perderem semana que vem esta última resenha, este veredito final de Kim Porsche. Mas por enquanto aqui hoje a gente vai falar só do último episódio, me contem aí o que vocês acharam. E também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, que também me ajuda pra caramba. E se vocês quiserem entrar nas minhas outras redes sociais, tem links aqui na descrição. A gente tem live lá na Roxinha, muitas vezes comentando BLs, assistindo BLs, então se vocês quiserem participar. E a gente também tem uma comunidade no Discord em que a gente comenta os episódios, a gente sempre fala o que a gente achou, tira dúvida um com o outro e tal, é bem divertido. Inclusive a galera me ajuda muito a gravar as resenhas, então se vocês quiserem entrar, mais uma vez o link tá na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!